regente Dom João VI desembarca no Brasil, que vira a capital do reino. Durante a permanência da corte de Dom João no Brasil, a população da cidade do Rio de Janeiro aumentou rapidamente, o que tornou a paisagem urbana caótica. Doenças como varíola e febre amarela, de tempos em tempos dizimavam a população pobre e ameaçavam a nobreza. O desemprego empurrava milhares de pessoas para a marginalidade. A pirataria era constante, tanto no mar como no porto. Nos palacetes falava-se francês, e os melhores vinhos europeus enchiam as taças dos nobres que desfilavam seus ricos trajes pelas festas. Uma revolução na cidade do Porto, em Portugal, e a instabilidade política obriga Dom João a voltar a Portugal, deixando o Brasil sob a regência de seu filho, Dom Pedro I. Indo em direção a Minas Gerais, Dom Pedro I descobre as maravilhas da Serra da Estrela e pensa em construir um palácio de verão na serra, exatamente para, vez por outra, se refugiar das intrigas e revoltas palacianas da corte. Dom Pedro I compra a fazenda do Córrego Seco. Dom Pedro I é obrigado a retornar a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II com 5 anos de idade no comando do Império. Cria-se a Regência Trina Permanente, que governa o Brasil até 1835, e depois a Regência Una, até 1839, quando aos 14 anos a maioridade de Dom Pedro II é promulgada. E em 1840 ele é coroado Imperador do Brasil. São solucionadas as pendências deixadas pelo imperador Dom Pedro I no que se refere às dívidas assumidas pela compra da fazenda do Córrego Seco, e a propriedade volta para as mãos do novo imperador. O sonho de meu pai. O sonho de meu pai era a construção de um lindo palácio na serra, onde por todos os lados pudesse ser erguida mansões de amigos, onde se ouvisse o murmurejar constante dos rios e córregos nas descidas sinuosas das encostas verdes governada por pássaros de todas as cores, onde pequenos animais são seus súditos e onde árvores de todos os portes fazem nascer flores e frutos para render graças à vida. O sonho de meu pai era, nas manhãs de inverno, poder cortar com suas passadas firmes o denso nevoeiro que lentamente vai desaparecendo ao que a vista pudesse contemplar os dias frios ensolarado e coroado ao final com a coroa mais bela de estrelas na noite escura da serra. O sonho de meu pai era, nas tardes chuvosas de verões, poder observar o ir e vir dos pássaros e em suas incursões pela mata ainda mais verde. O sonho de meu pai era poder sorrir quando as quedas d'água se transformassem em cachoeiras frondosas e exuberantes e pudesse observar o capricho das rochas, transformando em poços de água cristalina que pudesse lavar o corpo e a alma. O sonho de meu pai era ter mais vida. O menino que em mim ainda habita sente um compromisso de realizar o sonho de meu pai. Que Deus, em sua bondade e infinito amor, dá-me a graça de um dia realizá-lo.
Major Keller, um brinde à amizade. Que elas sempre fortaleçam o espírito. Sim. E um segundo brinde à abertura dos trabalhos da estrada normal da Serra da Estrela. O senhor bem sabes que a falta de verba forçou a paralisação das obras. Não havia que pudesse ser feito, mas felizmente retomamos a pleno vapor. Major, isso é muito bom, muito bom. E nós estamos em 1842. 1842. E todas as tratativas que tivemos aí melhoraram bastante a política imperial e da própria província do estado do Rio de Janeiro, com aquele problema resolvido dos alemães lá atrás, lembra? Major, como é que o senhor teve essa brilhante ideia? Como é que o senhor conseguiu levar esses germânicos lá para a serra? Caro Paulo Barbosa, em 1837, a mão de obra que tínhamos disponível eram escravos açorianos e alguns poucos trabalhadores livres contratados. Graças à chegada do navio Justine ao porto do Rio de Janeiro com os imigrantes alemães. Sim. Esses imigrantes tinham por destino a Austrália, mas como eles foram muito maltratados, eles então preferiram fixar-se aqui no Rio de Janeiro e pediram que eu intercedesse junto ao imperador para que os mantivesse aqui no Rio de Janeiro. O que foi feito. Bem me lembro, caro Paulo Barbosa. Logo depois eu consegui uma autorização provincial para contratá-los para a obra de recuperação da calçada de pedra da Serra da Estrela. Sim, e esses imigrantes serviram de estrutura para o povo que estava trabalhando na estrada. Com certeza, pois na calçada geral, na estrada geral, consegui assentá-los em modestos quartéis de madeira. Foram 51 famílias de origem germânicas. 51? 51, mas eu confesso que me apraz até hoje a satisfação de poder trabalhar com os meus conterrâneos e ter à mão operários conhecedores da mão de obra que eu pretendia utilizar. Foi uma experiência pioneira. E não se tratou de substituir a mão escrava pelo trabalho livre. Não houve isso, de modo nenhum. Foi o pontapé inicial para a abolição da escravatura no Brasil. Talvez, caro Paulo Barbosa, talvez. O que eu pretendo é estar demonstrando na prática o trabalho livre sobre o escravo. Sim. Mas, na verdade, eu pretendo mesmo organizar uma colônia agrícola com os germânicos. Tem funcionado. Nós temos algumas pequenas áreas para criação e plantações. Temos também escolas, oficina destinada à manutenção e confecção de ferramentas. Muito bem. Olha, eu penso que isto se alinha com as diretivas que vem tomando o governo imperial. Conseguimos também uma caixa de socorro e auxílio mútuo. Também conseguimos, caro Paulo Barbosa, auxílio, assistência médica, graças à infraestrutura da Imperial Fábrica de Pólvora. Também não podendo esquecer do espírito, o pastor Avel Alemã já oficiou alguns atos evangélicos no local. As famílias alemãs servirão agora de apoio para a construção das obras da estrada. Certo? Exatamente. Vou mais além, caro Paulo Barbosa. Há algum tempo eu adquiri terras vizinhas à Fazenda da Concórdia, a Fazenda Quitandinha. Penso que futuramente terei a possibilidade de lá criar uma colônia agrícola com os germânicos. Penso também que isso se alinha com as diretivas que vem tomando o governo imperial.
Mas que bela iniciativa, Major. Aliás, nós estamos em tratativas para a construção de um palácio de verão na Serra de Petrópolis, atendendo a um antigo propósito e sonho do imperador Pedro I. Mas que ótima notícia, caro Paulo Barbosa, que ótima notícia! Tenho certeza que com seu prestígio na política, que ora alcança o seu auge, poderá convencer o imperador a neutralizar qualquer oposição política a seu intento. Desde a chegada de Dom João, avô do nosso imperador, a família imperial tem passado os verões no convento jesuíta de Santa Cruz, para fugir naturalmente ao calor de São Cristóvão, como se isso fosse possível, não é, Excelência? Mas a ideia básica é construir este palácio de verão na Serra, para que suas majestades fiquem a coberto de invasões, quaisquer invasões que possam ter, e também contra os insetos, contra os males, contra as epidemias que graçam atualmente no Rio de Janeiro. Conte comigo, caro mordomo. Conte comigo para essa empreitada no que for preciso. Conte comigo, mordomo. Ô, Major, o senhor pode contar comigo sempre, sempre. Muito me agrada o seu empenho em tentar realizar o sonho de meu pai. Mas bem sabes, deve ter ouvido as críticas dos membros mais tradicionais da corte que defendem a ideia de continuarmos a veranear a fazenda de Santa Cruz. Ah, sim, mas agora, majestade, que eu assumi a mordomia imperial, eu posso continuar o trabalho de tentar criar uma cidade de verão na Serra de Petrópolis, atendendo ao antigo desejo de seu pai Pedro I. Tens razão, meu querido mordomo, e tens todo o meu aval e a perspicácia e aptidão para dirimir as divergências. Sim. Apresente-me o plano da construção do tal palácio. Majestade, o plano já está traçado há muito tempo. Já? E resume-se no seguinte: povoação, palácio, Petrópolis. Petrópolis? Lembrei-me de uma localidade chamada Petersburgo, que fica na península, e recorrendo ao grego, eu cheguei à conclusão que a fazenda imperial poderá chamar-se Petrópolis. Petrópolis, cidade de Pedro. Sabe que acabas de me lembrar que o digníssimo José Bonifácio tinha a ideia de construir uma capital do império no interior do Brasil, que deveria se chamar Brasília ou Petrópolis. Sim. Acreditas? Petrópolis. Tendo aprovado o plano que me apresentou Paulo Barbosa da Silva, do meu conselheiro oficial mordomo da minha imperial casa, de arrendar minha fazenda, denominada Córrego Seco, ao major de engenheiros Keller, pela quantia de 1 conto de réis anual, reservando um terreno para nele se edificar um palácio para mim e suas dependências e jardins, outro para uma povoação, que deverá ser aforado a particulares, e assim, sem braças de um, e o outro lado da estrada geral, que corta aquela fazenda, a qual também deverá ser aforada a particulares, em datas e prazos de 5 braças indivisíveis, porque se convencionarem, nunca por menos de 1.000 réis por braça. Hei por bem autorizar o sobredito mordomo para dar execução ao dito plano sob essas condições. E outro sim,
autoriza a demarcar um outro terreno para nele se edificar uma igreja com a invocação de São Pedro de Alcântara. O terreno deverá ter equivalente a umas 40 braças, mais ou menos, equivalente.